Vocês permitem gravar? Tudo bem gravar? Ah, beleza. Então, o nosso tema é a mandala como ferramenta de autoconhecimento. Eu estruturei uma aula só para não me perder, tá? A gente vai ser uma coisa bem fluida, uma conversa mesmo. Então, eu gostaria de começar lendo para vocês a escrita que serviu de convite dessa oficina, está lá no feed do Instagram. Eu vou ler ela para vocês. A ciclicidade permeia todas as coisas. A Lua é cíclica, a Terra é cíclica, o Sistema Solar é cíclico. Tudo que existe na Terra é cíclico. A vida é cíclica. Me parece que esse é o grande segredo, compreender e aceitar a ciclicidade. Ciclicidade esta inerente à natureza do todo e, portanto, à nossa natureza. Eu escrevi esse trechinho numa conversa que eu tive com uma das mulheres da Justiça Criativa, e já faz um tempinho atrás, mas ele nasceu assim em torno do meu argumento, refutando a ideia de que simplicidade é balela, que é história para boi dormir, ou que é papo de gente de humana, sabe? E eu vou explicar o meu ponto de vista. Na minha opinião, se a gente tivesse compreensão de ciclicidade desde cedo, se a gente visualizasse as nossas vivências todas como movimentos, tudo seria mais fácil. Sabe? Eu tenho muito forte isso para mim. Seria muito mais fácil. Porque a gente teria, assim, mais liberdade. A gente ia sofrer menos. Ia aproveitar mais as coisas, sabe? Ia aceitar com mais facilidade. E, com certeza, ia se cuidar muito mais. Se valorizar muito mais. E quando eu falo de ciclicidade, eu nem estou falando só do ciclo menstrual, tá? Porque tudo é fase. A lua, o dia, a noite, as estações, tudo é passível a um movimento. É o famoso nada dura para sempre, né? Até mesmo a razão se baseia na ciclicidade, né? Por isso que a matemática, a física consideram, né? Elas consideram a oscilação, o movimento. É por isso que existem estatísticas, é por isso que existem percentuais, as fórmulas, as unidades de medida, né? Enfim, tudo está inserido dentro de um ciclo, dentro de um movimento, de uma forma ou de outra. A ciclicidade, ela é assim, é intrínseca à natureza do universo. E nós, as nossas vidas, como parte desse todo, não é uma exceção, né? Nós somos a própria manifestação da vida, morte e vida, que a Clarissa tanto fala lá em Mulheres que Correm com Lobos. Eu sempre conto uma metáfora que a minha mãezinha me fala nos meus dias ruins. Ela fala assim: filha, a vida é uma grande roda gigante. Que hora a gente está em cima, hora a gente está embaixo. E eu acho essa analogia tão perfeita que quando eu tô passando assim, por um momento difícil, eu fico me lembrando e fico repetindo assim para mim como um mantra, sabe? A vida é uma roda gigante, a vida é uma roda gigante. Fico escutando a voz da minha mãezinha assim, falando isso para mim. Porque se a gente tem essa consciência, né, a gente entra nesse fluxo e tudo flui melhor. A gente não se martiriza tanto numa situação ruim, porque a gente sabe que vai passar. Assim como a gente aproveita muito mais os momentos bons, porque eles também vão passar. Alguns dias atrás, eu aprendi um pouquinho sobre a filosofia do Tantra. E o pilar do Tantra é a presença, né? É o presente, é viver com o corpo, com a alma e com a consciência no hoje e no agora. E eu fiquei um pouco confusa em entender sobre como a presença se encaixava nisso tudo. Fiquei pensando, o que presença tem a ver com ciclicidade?
será que eu aprendi e ensinei tudo errado? Será que essa coisa de respeitar e de viver o processo está sendo contestado pelo Tantra? Sabe? Eu fiquei bem assim confusa, até me questionei por uns dias. Mas aos poucos eu estou entendendo, sabe? Conforme eu me percebo, conforme eu uso a mandala, conforme eu me planejo. Eu já contei para as mulheres da roda, né? Que de um tempo para cá eu venho usando o meu ciclo pessoal, meu ciclo menstrual, para me organizar e para guiar, né, as minhas demandas de acordo aí com as minhas fases. E estou trabalhando nisso e está sendo assim, bem interessante. Mas, enfim, nessa coisa de reconhecer o ciclo e de me guiar por ele, eu tenho tentado aplicar o conceito de presença do Tantra. E eu estou entendendo que respeitar o processo é viver com presença. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aqui. Olha só. Estão enxergando aí a minha tela? Ó. Imagina a vida. Deixa eu enxergar vocês aqui. Aqui, ó. Imagina a vida como uma espiral, né? A gente começa com o menor dos círculos e conforme os nossos movimentos, os nossos processos acontecem, outros círculos vão sendo criados e vão gradativamente aumentando de tamanho. E por falar em processo, isso inclui também os erros, inclui os momentos ruins. Então a gente vai aprendendo, né? Vai vivendo e o espiral vai crescendo. E olha só, o que forma o espiral é que um ciclo, não anula o outro. Eles se complementam. Então, imagina que essa é a espiral da minha vida. Então, tem esses ciclos que eu já vivi, né, o meu passado. Tem o ciclo que eu estou vivendo, né, esse aqui. E tem todos os ciclos que eu não vivi ainda. Eles não aparecem porque ainda não aconteceram. Pelo menos não aqui nesse plano ainda, né? Espero muito que aconteça. Mas, enfim, imagina que esse ciclo aqui, esse menorzinho aqui, foi um ciclo de neutralidade. Humor, sabe? Nem bom, nem ruim. Eu estava bem, estava confortável. Esse ciclo aqui foi um ciclo de dor, de escassez, de caos, de sombra. Já esse ciclo aqui foi um ciclo de alegria, de aprendizado, de manifestação. E eu querendo ou não, eu gostando ou não, todos esses ciclos, eles me ensinaram alguma coisa. Todos me fortaleceram para eu estar aqui e para eu ser quem eu sou. O ciclo ruim, assim como o ciclo neutro e o ciclo agradável, ele também sustentou todos os outros que vieram depois dele, está sustentando o ciclo de agora e vai sustentar todos os que ainda vão vir. Só que eu não posso mudar o que aconteceu nos ciclos passados. Não tem como. O que foi, foi. Eles não são todos que me definem, mas todos fazem parte da minha história. E eu também não posso adiantar os ciclos futuros, porque o que for para ser, vai ser. O presente é tudo o que eu tenho agora. É sobre esse ciclo que eu estou vivendo que eu tenho poder. E poder não no sentido de domínio ou de controle, mas poder no sentido de liberdade, de autonomia, para você ter e fazer, sabe? Poder no sentido de ter consciência dessa fase que eu estou vivendo agora. E a mandala é a representação perfeita da ciclicidade e da presença. Porque você exercita a consciência do agora, você respeita e procura entender o que foi
e você se prepara para receber o que vai vir. É a representação perfeita da ciclicidade. E é uma sensação muito boa aderir a esse ritual da mandala, porque são ali uns 10, 15 minutinhos do seu dia que você vai parar, vai se olhar, né, se investigar, registrar ali, e muitas vezes você vai descobrir alguma coisa. Porque esse ato de trazer para a luz da consciência, através de uma transcrição, de uma simbologia, isso é muito forte na nossa psique. Então, quando eu olho aqui para as minhas 4 mandalas, né, que faz desde abril que eu estou registrando aqui nesse modelo, então eu tenho 4 delas. Tá vendo? Não sei se dá para enxergar aqui. E sabe o que eu vejo quando eu olho para elas? Sim, uma decorrente da outra, eu enxergo uma espiral. Eu enxergo a minha simplicidade. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. Então vamos começar a falar da mandala. Gente, eu não sei se tem barulho aí. Vocês estão escutando algum barulho externo? Não? O fogo está cortando lenha ali fora. Mas vamos lá. Então vamos começar a falar da mandala. Mandala é a palavra em sânscrito para círculo. Então, existem infinitas mandalas, com vários layouts, vários desenhos diferentes. E, além de ser uma ferramenta de rastreio, né, a mandala é uma ferramenta de autoconhecimento, porque ela permite que os processos sejam visualizados como ciclos, né, como uma espiral. É isso, ela traz essa perspectiva de ciclicidade do espiral. Por isso que ela é super indicada para as mulheres perceberem o ciclo menstrual para além da menstruação. Porque a menstruação é uma das fases de um ciclo. Não é um evento isolado ou algo à parte dos nossos movimentos, né? Como a Miranda fala lá em Lua Vermelha. Então, a gente vai encontrar aí muitas expressões, né, muitos termos se referindo a mandala para esses fins de percepção do ciclo menstrual. Então, tem quem chame de mandala da lua, tem quem chame de mandala lunar, mandala, teia do ciclo, tem aí muitas expressões. Mas o objetivo é sempre o de conscientizar o processo. E outra coisa, eu sempre falo isso, não serve só como ferramenta para quem sangra, tá? Não serve só para quem menstrua. A mandala serve para todo mundo. Então, as mandalas, elas representam essa interação entre o ser e o todo. Então, indiferente do padrão ou do desenho da mandala, ela sempre se inicia pelo centro, né, pelo eu, o self, a essência, e vai se desdobrando, né, vai se expandindo, como se o ser estivesse, né, se manifestando no mundo. E a primeira coisa a considerar no momento de criar, né, de desenhar uma mandala, são os campos. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Aqui os campos. Os campos, então, são essas áreas que vão representar as informações e os aspectos relevantes. Então, a gente lista o aspecto, né, para saber quantos e quais campos a gente precisa ter na mandala. Os campos mais comuns são o fluxo, a lua, o dia, a energia sexual, o físico, a intuição, a imaginação. Não, a imaginação entra na intuição. A intuição, o emocional e o racional. E alguns desses aspectos, eles se dividem. Então, eu vou falar, assim, de cada um deles para esclarecer, tá? Então, o fluxo. O fluxo é o campo que vai indicar os nossos fluidos.
Então, seja o sangramento, no caso das mulheres que menstruam, seja a lubrificação, o muco, e caso tenha algum tipo de corrimento, é nesse campo que a gente vai registrar também. Esse campo é muito importante para quem faz a percepção como que chama? Esqueci o nome, mas é bem importante. A lua. O campo da lua também é muito importante para a gente perceber a influência dela no nosso ciclo. É a percepção da fertilidade. Esse campo do fluxo é importante, né, para perceber o muco, para quem faz a percepção da fertilidade. É isso não. Então, a lua, como eu estava falando, para as mulheres que menstruam, né, que sangram, esse campo pode se dividir em dois, que é a lua externa, né, aquela lua que marca a fase da lua lá no céu, e a lua interna, que marca a fase do ciclo pessoal. Então, por exemplo, o meu último sangramento veio no primeiro dia de lua cheia. Então, no campo da lua externa, eu coloco lua cheia. Mas, na lua interna, eu vou colocar lua nova. Porque a menstruação, ela é representada pela lua nova e pelo arquétipo da anciã. E quando a lua lá no céu muda para a fase minguante, quando ela mudou para a fase minguante, a minha lua interna virou crescente, porque eu entrei no pré-menstrual, entende? O ciclo da lua externa guia a nossa lua interna. Então, vamos relembrar as representações das luas? Lua nova. No ciclo menstrual, a lua nova corresponde à menstruação. O arquétipo é a bruxa anciã, a sombra é a mulher invisível, a estação é o inverno, o elemento é terra e a cor é preto ou marrom. Lua crescente. No ciclo menstrual, ela corresponde ao pré-ovulatório, o arquétipo é a donzela, a sombra é a guerreira ferida, a estação é a primavera, o elemento é ar, se não me engano, é ar, e a cor é branca. A lua cheia. No ciclo menstrual, ela corresponde à ovulação, o arquétipo é a mãe, a sombra é a santa, a estação é verão, o elemento é água e a cor é vermelho. Lua minguante. No ciclo menstrual é a pré-menstruação, a famigerada TPM, né? Não gosto desse termo. Mas enfim, o arquétipo é a feiticeira, a sombra é a menina frágil, a estação é outono e o elemento é fogo e a cor é roxo ou azul escuro. Então, saber identificar essas fases e viver elas, né, trabalhar com a energia de cada uma, é o segredo para equilibrar o ciclo pessoal. E assim, essas mudanças de fases, essa lua interna, né, esses arquétipos que vivem dentro de nós, eles não são assim demarcados. Não é como se eu fosse dormir anciã e acordasse donzela. Não é assim. A gente vai transitando entre elas, né? É bem como se fosse a lua externa mesmo. A gente vê lá no céu, ela vai crescendo aos pouquinhos e vai minguando aos pouquinhos, né? Então, é progressivamente. Mas vamos voltar lá para os campos da mandala. Então, para as mulheres que menstruam, pode ser que a fase da lua interna seja o oposto da lua externa e tá tudo bem, tá tudo certo. Não existe ciclo errado, tá? Não tem fase certa para menstruar, tem a fase necessária. Eu não vou entrar muito nesse assunto do que significa sangrar em cada uma das fases, porque é um assunto bem denso, então vamos deixar para uma próxima oficina, tá bom? Então, voltando ali para os campos.
O segundo campo é o campo do dia, que também pode virar dois campos. O dia do ciclo e o dia do mês. O dia do ciclo, para as mulheres que sangram, é o primeiro dia do sangramento. Então, por exemplo, se eu menstruar hoje, hoje vai ser o primeiro dia do meu novo ciclo. E ontem foi o último dia do meu ciclo anterior, do meu ciclo passado. Para as mulheres que não sangram, e no caso dos homens, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de lua nova. Então, cada lua nova marca um novo ciclo. O dia do mês é a data daquele dia. Né? No caso, hoje é dia 1º de agosto. Tem quem não ache necessário, mas eu particularmente gosto de colocar para me situar, né? Mas é tudo opcional. Outro campo, a energia sexual. Esse campo também se divide em duas partes. Porque energia sexual está ligada ao desejo, né? Ao prazer. Mas, assim, não só o prazer do ato sexual, sabe? Também. Mas o prazer da alma, sabe? O propósito, aquela coisa de quando a gente conquista algo, de quando a gente cria algo. Tudo que acende é aquele foguinho, sabe? Tudo que acende o foguinho é a manifestação dessa energia. Então, uma energia sexual reprimida, né, deixa a gente deprê, deixa a gente sem propósito, ligada no automático, sem libido. Então, por energia sexual, no campo da mandala, é importante diferenciar a vontade da consumação. Então, a vontade representa essa parte da intenção, do desejo de viver, de fazer as coisas, vontade de manifestar e o propósito. A consumação, né? A consumação representa o ato sexual em si, com o parceiro, com a parceira, ou consigo mesmo. Né? O campo físico. Esse campo também se divide em dois. A disposição e a saúde. A disposição vai marcar como você está se sentindo fisicamente, no sentido de estar com uma energia, né? Estar ou não mexendo o corpo, se movimentando, né? A disposição, né? E o campo da saúde, ele vai sinalizar alguma dor, alguma somatização. Então, se eu tive uma dor de cabeça, ou se eu tenho cólica, ou se eu estou bem, se eu estou saudável, estou me sentindo forte, é aqui que eu vou marcar isso. Tá? Próximo campo. Deixa eu ver. Falamos de energia sexual, físico, intuição. Esse campo é o mais amplo de todos. Ele se divide em três: imaginação, previsão e sonhos. A imaginação é quando a gente tem alguma ideia, algum insight, sabe? Quando a gente imagina alguma coisa, né? Faz o uso da fantasia, sei lá. A previsão é quando a gente faz uma suposição, quando a gente se antecipa. É aquele clássico, a clássica intuição mesmo, sabe? Quem de nós, eu acho que todo mundo, né, já teve esse pressentimento, né? Todo mundo já passou por isso de sentir que deveria agir de um certo modo e foi lá, fez e acaba que evita um baita de um contratempo, ou senão a gente pressente, ignora e daí acontece alguma coisa e a gente fala, né? Eu sabia que ia acontecer isso, né? É isso, a previsão. E os sonhos é um subcampo bem importante, porque os nossos sonhos, eles são como mapas, né? São mapinhas que o nosso subconsciente envia ali para o nosso consciente. Então, é bem importante tentar se lembrar dos sonhos. Então, se sonhou com alguma coisa e teve alguma coisa do teu sonho que te chamou muita atenção, alguma parte marcante,
ou quando a gente tem aqueles sonhos recorrentes, aqueles sonhos que se repetem, né, que a gente tem várias vezes, tenta anotar se esse sonho acontece em determinada fase da lua, em determinada época do seu ciclo, porque ele está sinalizando alguma coisa, ele não está ali à toa. Próximo campo, emocional. Esse campo também se divide em dois, que são as emoções e os sentimentos. Eu achava que era tudo a mesma coisa, que emoção e sentimento não tinha diferença. Mas não é. E é bem importante saber diferenciar. A emoções são as reações do nosso corpo. Então, são as respostas, né, que a gente dá fisicamente para determinados estímulos externos. Então, a emoção é um movimento do nosso corpo. Então, por exemplo, chorar, dar risada, fazer cara de nojo, ficar vermelha de vergonha, são todas emoções. Agora, o sentimento são as respostas das emoções. São estados de consciência. Por exemplo, a culpa, ela tende para o sentimento. Eu descobri isso depois que eu li esse livrinho aqui, ó. Um livrinho bem pequenininho, chama Enigmas da Culpa, do Moacir Scliar. Então, eu quero ler aqui um trechinho para vocês entenderem melhor essa diferenciação. Ó, podemos definir emoção como um estado mental que, sem controle da consciência, mas por esta percebido, se origina no sistema nervoso e que desencadeia uma resposta de natureza psicológica e fisiológica. Ou, nas palavras do neurologista Antônio Damasio, são reações naturais, automáticas, que visam direta ou indiretamente a preservar o corpo e assegurar o equilíbrio interno do organismo. Sentimento. O sentimento convive mais com o pensamento do que a emoção, porque emoções são necessariamente transitórias. O nosso coração não pode bater acelerado por dias, semanas ou anos. Nossos hormônios não poderiam fluir indefinidamente. O sentimento é menos fugaz, pode durar a vida toda. Então, é bem o que ele fala aqui, tem uma frase que ele fala. Emoções são públicas, sentimentos são privados. Deu para entender? Qualquer coisa, ficar alguma dúvida, vocês anotam aí, tá? Próximo campo. Deixa eu ver aqui qual que é que me perdi. Atividade mental. Em algumas mandalas, esse campo, ele aparece como racional. E ele diz respeito ao uso do intelecto e da cognição. Então, a leitura, o estudo, a estratégia, o planejamento, tudo isso diz respeito à atividade mental. Então, se eu fiz uso da lógica e do discernimento, é aqui que eu vou apontar. Então, esses são alguns campos relevantes para ter na mandala. A gente pode explorar outros, né? Pode trazer outros aspectos, mas esses, na minha opinião, são assim, os mais pertinentes. Tá, mas e como é que eu faço para colocar esse tanto de informação na minha mandala? Eu tenho que criar uma mandala gigantesca e imprimir numa cartolina, né? Para caber esse tanto de coisa. Mas calma, porque é aí que entram as cores e os símbolos. Podem ver, ó, na mandala florescer, deixa eu compartilhar aqui a tela.